Então, pessoal, veja só. Dentro de pequenos municípios e também de municípios que têm uma representatividade no estado, acontece muita corrupção, acontece favorecimento, acontece muitas vezes desvio de dinheiro, ok? Nepotismo, caso de nepotismo. Então isso acontece muito dentro das prefeituras, certo? E não é diferente dentro do município de Jaboatão dos Guararapes, ok? E é por isso que você não vê a receita, uma receita considerável, que é a segunda maior receita do estado de Pernambuco, mas você não vê obras revertidas para o povo. No caso do prefeito eleito pela bancada religiosa, bancada evangélica, o Anderson Ferreira, é um caso que vem acontecendo no país, que é quando as pessoas que são religiosas, elas terminam colocando seus representantes na política para representar esses grupos oligárquicos. Isso acontece muito, como eu já falei em algumas matérias, isso é muito errado, né? Até porque a gente tem um estado laico aqui em nosso país. Mas no caso que eu queria frisar referente ao Anderson, por exemplo, na Avenida Ulisses Montarroios, no bairro de Candeias, Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. No caso da Avenida Ulisses Montarroios, também que é conhecida como Avenida Comercial, não faz parte do nicho de transformação e da infraestrutura que Anderson tem como prioridade. E por quê? Porque o Anderson, como a maioria dos políticos de Jaboatão, tem em mente o seguinte: bom, eu fui eleito, certo? Eu fui eleito e de onde veio a minha votação? Ele faz uma pesquisa especificamente de onde vem a votação dele, onde teve maior incidência das pessoas que votaram nele. Então, por exemplo, se a maior incidência das pessoas que votaram no Anderson foi a comunidade, vamos dar um exemplo, Entrapulso, ele vai focar naquela comunidade. Porque mesmo com toda a relatividade, mesmo com toda a falta de preparo, mesmo com, como é que eu posso dizer, mesmo com falta de incisividade, certo? Esse povo votou nele, então ele vai focar, certo? Especificamente as melhorias da sua gestão nesse povo inicialmente que votou nele. As outras pessoas que foram oposição e não votaram no gestor, ele deixa como segundo e terceiro plano. Normalmente é essa a estratégia que a maioria dos políticos e principalmente o Anderson segue, certo? Então, no caso da Avenida Ulisses Montarroios, algumas pessoas votaram no Anderson e existem pessoas que são coligadas ao Anderson e que são os ditos puxa-saco do prefeito. E por outro lado tem muitas pessoas que não votaram no Anderson Ferreira, certo? Que não concorda com a visão de mundo, a política e as propostas que Anderson formulou no período de campanha e que não colocou de forma efetiva na prática, certo? Então vamos entender como é que funciona. Olha, esse povo que me deu a votação, eu vou fazer pequenos trabalhos paliativos
E esse povo sempre vai estar votando em mim. E esse povo que não votou em mim, ou que eu tive pequenas incidências de votação, eu deixo para segundo e terceiro plano. Então, quando chega no período da eleição novamente, eu vou focar as obras em cima das regiões que eu alcancei mais voto. Por quê? Porque aquele povo sempre vai dizer, não, realmente esse é um gestor muito bom, realmente ele faz isso, realmente ele está prometendo o que prometeu no período de campanha, realmente ele é um indivíduo que está olhando para a situação do município. Entende? Por que ele está dizendo isso? Porque além de inicialmente ele votar naquele candidato, esse candidato, quando faz um mapeamento da incidência que ele teve de votação, ele observou que a incidência que ele teve mais votação foi naquela localidade X. Então ele foca pequenos trabalhos paliativos nessas regiões que ele conseguiu votação substancial. E nas outras localidades, ele só vai fazer alguma coisa, certo? Se tiver algum morador que faça alguma reivindicação que posteriormente surge a credibilidade dele. É essa estratégia que o Anderson segue, que a maioria dos políticos do município de Jaboatão dos Guararapes segue. Esse tipo de estratégia, eu tenho certeza no que eu estou dizendo. Eu conheço a política dentro do município de Jaboatão como água, conheço de perto. Então o que acontece? Esses políticos usam essa estratégia. Quando há uma mobilização de algum morador, de algum indivíduo de certa localidade, algum cidadão descontente com a situação que ele está vivendo, e ele vai numa emissora de TV, ou faz vídeos, coloca no YouTube, ou mobiliza a comunidade, aqueles indivíduos que são os puxa-saco do prefeito, que estão dentro dessas localidades do município, eles entram em contato com o próprio prefeito ou com seus assessores, e o prefeito, para colocar uma chupeta na boca daquela população, faz alguns trabalhos paliativos com o intuito de calar a boca daqueles que se manifestarem contra. É assim que funciona o sistema, não só em Jaboatão dos Guararapes, mas nas prefeituras das regiões do país. Esse tipo de estratégia. Então, por isso que, por exemplo, a Avenida Ulisses Montarroz fica onde? No bairro de Candeias, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, né? Que fica a ligação entre o Cabo de Santo Agostinho e fica na região sul de Jaboatão dos Guararapes, certo? Então, essa localidade teve muita gente que votou no Anderson Ferreira. Quais foram as regiões de Barra de Jangada que teve mais voto? Então é feito um mapeamento. Quais foram as regiões de Candeias que teve mais voto? É feito um mapeamento pelo próprio político e seus assessores. Então é feito um mapeamento. Aí, por exemplo, essa avenida eu não tive muitas pessoas que votaram, então eu já deixo essas pessoas um pouco de lado. Já nessas, teve pessoas que teve uma boa incidência de votos. Então, a partir do momento que eu observo que essa localidade
eu obtive mais votos, eu vou focar os trabalhos de paliativos e vou focar nessa localidade. Então, as outras localidades que também faz parte de Jaboatão dos Guararapes ficam um pouco de lado, porque não proporcionou voto substancial para o prefeito ou para o candidato. Entendeu como é que funciona? Aí quando alguém dessas localidades que não votou, por exemplo, no Anderson Ferreira, for reivindicar, fazendo vídeos na emissora e tudo mais, aí os próprios puxa-saco, os próprios coligados que moram naquela região também, aonde não tem muita incidência de voto do Anderson, entre em contato com o prefeito fica sabendo do real problema que acontece naquele município, manda alguns funcionários para fazer obras paliativas e calar aquele indivíduo que está reclamando e reivindicando os seus direitos como cidadão. É assim que funciona. Então a política do Anderson Ferreira é dessa forma. A política da maioria dos prefeitos é dessa forma. Ele foca especificamente a favorecer aquelas pessoas que ele sabe que pode contar com os votos, normalmente para eleger-se ou para reeleição. É assim que funciona. E você não entende como é que funciona todo o ciclo político. Todo o ciclo político funciona dessa forma. Esse círculo vicioso, ele se perpetua por muitos anos no município de Jaboatão dos Guararapes. Entende? É um círculo vicioso que só vai mudar quando as pessoas caírem na real. Mas para isso é necessário que seja feita uma mudança de pensamento. Porque se não existir uma mudança de pensamento, se não existir pessoas que se mobilizem contra esse tipo de prática, então você que mora numa região onde não conseguiu dar voto para aquele candidato que se elegeu prefeito do seu município, você vai ficar um pouco de lado nas políticas de benfeitoria e políticas públicas que pode trazer para aquela região. Então você vai ficar um pouco de lado nas pretensões do prefeito que foi eleito. Ele vai focar nas regiões que ele pode obter mais voto, nas regiões que ele conseguiu mais votação, ele vai focar ali, vai fazer pequenos trabalhos, por exemplo, vai pavimentar um pequeno trecho de uma rua, aí dá um tijolo para compra a telha de outro, aí pinta o muro de uma casa, tira um buraco de uma rua, certo? Então ele fazendo esses trabalhos paliativos nessas regiões que ele obteve mais voto, quando surgir novamente as eleições, esse povo que votou nele em primeiro momento vai votar nele novamente e ele vai conseguir a reeleição. Esse tipo de jogada, esse círculo na realidade vicioso, certo? Que é feito nas prefeituras é que acontece também no município de Jaboatão dos Guararapes. Então isso só vai mudar se as pessoas do município também mudar suas consciências, parar de votar por conta de viés ideológico, parar de vender o seu voto, certo? Quando essas pessoas pararem de vender seu voto, quando essas pessoas pararem de fazer negócios com certos políticos, por exemplo, olha, eu te arranjo uma quantidade de voto substancial, mas eu quero um carro comissionado. Existe esse tipo de coisa, principalmente nas prefeituras, principalmente nessas aglomerações religiosas. Eu tenho informações e sei
de pessoas que fizeram esse tipo de jogada, certo? Então, quando começar a não ter mais essas práticas no município, talvez mude alguma coisa. Caso contrário, vai continuar do mesmo jeito. Então você me pergunta, o Anderson Ferreira faz algumas obras? Bom, ele segurou o orçamento da gestão passada para que, quando chegasse próximo do seu fim do mandato, ele pudesse fazer pequenas obras para aquele povo que o elegeu. E se alguém manifestasse contrário à sua gestão, que ele fizesse também alguns trabalhos paliativos para não perder a credibilidade. Mas é assim que acontece nesse jogo de carta marcada de compadre e comadre no município de Jaboatão e na maioria das prefeituras. Entendeu? Então é isso que acontece no município de Jaboatão dos Guararapes com a política superficial do Anderson Ferreira. Então, acompanhe esse meu blog aqui, que é denúncia jaboatão24horas.blogspot.com. Um abraço a todos do Rafael Nascimento.